A paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui para juntos falarmos a Palavra de Deus. Quero já agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu creio que Ele ainda vai continuar operando muito mais. Quero ministrar hoje uma palavra a qual se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Quero aqui abordar um assunto e que possa também possa chegar ao conhecimento de todos meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui ainda preparando aqui essa câmera. Acho que agora ficou em uma posição melhor. Muito bem. Já parece que está meio de lado. Mas eu creio que agora ficou melhor assim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos ver uma passagem aqui quando os discípulos, os que se converteram ao cristianismo, estavam dispersos por causa da perseguição. Capítulo 8 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judeia e Samaria, exceto os discípulos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo de Tarso assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Mas os que andavam dispersos por toda parte anunciava a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos dos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, assim que ele foi ao Pai, depois de ter ressuscitado, foi visto por várias pessoas. Aí ele falou assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a palavra, a virtude do Espírito Santo para continuar a missão. Nós podemos ver que após a morte de Estevão, e Saulo consentiu nesta morte, o diácono Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e assim que foram alguns discípulos enterrar
a Estevão, Saulo continuou a perseguição com a igreja. Mas os discípulos iam, e mesmo na perseguição, pregava-lhes o evangelho. Não é a perseguição que impede ninguém de falar as boas novas de salvação. E para quem tem a virtude do Espírito Santo, as pessoas são fortalecidos, envolvidos nele, para pregar a Jesus Cristo. Olhe bem, aí desce Felipe para Samaria, e aí multidões, não era poucas pessoas, é como hoje a febre, que muitos entram aí pelo caminho da Netflix, vai vir a febre agora da Copa, a febre da eleição, a febre de novo do carnaval, essas coisas a qual é propagada pelo mundo, mas aqui o Evangelho do Salvador Jesus Cristo era, olha, era algo extraordinário, porque até aí, na sinagoga dos judeus, não acontecia milagres, não. Profetas fizeram algo da parte de Deus, mas não foi na sinagoga, no meio do povo religioso, a qual professava e tinha o Talmud, tinha o Pentateuco para se basear, mas aqui Jesus Cristo falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não só isso, mas Jesus ensinou na comissão dos 10, eis que vos dou poder. Jesus deu poder para ali a comissão dos 10 fazer a obra, depois ele mandou de 2 em 2 falando de novo, olha, vos dou poder. Porque Jesus, ele disse assim, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Deus concedeu o poder a Jesus e agora ele transfere para que os seus discípulos agora continuem a missão e operando sinais e maravilhas. Podemos ver aqui que logo quando Felipe chegou aqui na cidade de Samaria, diz o texto aqui no capítulo 8, que havia, olha, o povo seguia, porque os versículo 7 diz que, pois os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham clamado em alta voz, muitos paralíticos, coxo era curado. Olhe bem, nós estamos no século 21. Aqui aconteceu mais ou menos na década de 33, década bem dizer de 40, dos anos 40, onde a igreja estava a vapor, estava como um rolo compressor e pregando a Cristo Jesus. Observe bem, para obter êxito é necessário estar cheio, estar na direção do Espírito Santo. Observe bem, cheio, eu digo o seguinte, foi de um grão, igual o grão de milho, que é colocado na terra e quando nasce uma espiga cheia de mais de 30 grãos. A obra de Jesus Cristo, ela é obra de multiplicar, não é obra de diminuir e nem de dividir, não. A obra do Senhor não. É de só acrescentar mais 1, mais 20, mais 10, que crê que ele é o Filho de Deus, que foi o enviado, aí a obra cresce. Aí há cura divina, salvação de almas, libertação dos espíritos malignos, toda enfermidade que é alojada pelos espíritos malignos,
a qual Paulo, na carta de Éfeso, falou que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais e contra as hostes do mal. É a estes espíritos malignos que muitos hoje põem tudo em nome do diabo. Mas não vê que essas legiões têm operado e também têm multiplicado na vida do ser humano. Mas tudo bem, mas a missão precisa continuar, porque a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que está preparando a noiva para o cordeiro, a qual a noiva é a igreja, não é uma placa, uma denominação, mas sim é a igreja, quando se reúne em assembleia, onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Então veja bem, eu quero falar aqui 4 tópicos sobre a virtude do Espírito Santo para continuar a missão. O primeiro tópico é o revestimento que proporciona na vida do cristão. O revestimento. Segundo, o Espírito Santo quer usar homens. Terceiro, o Espírito Santo, a missão dele para os homens. Qual é a missão do Espírito Santo para aqueles que são enviados, para aqueles que se colocam na posição eis-me aqui? E o quarto, cheios do Espírito Santo para trabalhar. E o quinto, agora pegar a ferramenta. Equipamento que o Espírito Santo oferece. Quero aqui falar nessas poucas horas que tenho, ver se até resumo aqui para não tumultuar o horário. Então vamos lá, primeiro tópico. Mas antes do primeiro tópico, eu quero ler convosco o capítulo de Marcos. Marcos capítulo 4. E verso de número... que aqui fala da parábola da semente. Jesus deu a palavra da semente, dizendo assim. Ele dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo como, porque a terra por si mesma ela frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete ele logo a foice, porque está chegado a hora da ceifa. O exemplo que eu dei sobre o grão de milho, que é necessário. Um milho que vai produzir bicho na sua espiga. Um milho que vai produzir falha e não vai, ele se encher de grãos, ele não vai prestar para nada. Só vai prestar quando a espiga estiver completa, cheia. Assim é também o cristão. Ele precisa buscar. A palavra de Deus em Efésios diz que não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A carência do cidadão cristão é de estar cheio do Espírito Santo. Outra, Pedro, na sua epístola, ele diz, crescei no conhecimento, na graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Há a necessidade de agir dessa forma. Tudo bem. E qual é o outro... mãe de Afonso, você falou aí Efésios. Me fale aí, qual é que Efésios está dizendo aí no capítulo de número 5? E parece-me que é o capítulo 5, verso 18. É o que eu li. Não embriagueis com vinho em que há contenda.
capítulo de Efésios, capítulo 5, da Epístola, capítulo 5, verso 18. E ele antecede dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nesses dias maus, nós temos que remir o tempo. Então vamos lá. O revestimento proporciona na vida do cristão 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Capacita. É o Espírito Santo que capacita. Por mais que às vezes a pessoa tenha certa vocação natural dele, um dom natural dele, mas se não tiver a capacitação do Espírito Santo para a obra de nosso Salvador Jesus Cristo, ela não vai fluir efeito. Outro, 2, dá uma nova visão para o novo convertido, para o obreiro, para o que é chamado, ele passa a ter uma nova visão da obra de Deus. Outra, 3, incentiva a obra evangelística para buscar as almas, para buscar os perdidos, né? Esta aqui na parte aí da nova visão, nessa nova visão da obra evangelística de buscar os perdidos. Terceiro, incentiva para novas conquistas. Novas conquistas porque vai ser necessário, porque a bairro, a distrito, dependendo, a comunidade, dependendo do local, quando já passa a ser evangelizado, e ali se abre uma igreja ou um local para reunir o povo para falar de Jesus, então essa é as conquistas que precisa ser feita. Quarto, autoridade para pregar. Só isso, irmão? Não. Para pregar com ousadia do Espírito. Pregar, até papagaio prega. Pregar, qualquer entidade transmite oratórias. Mas pelo Espírito Santo é pregar com ousadia, com poder, a qual Paulo falou que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é poder de Deus. É essa a virtude do Espírito Santo. Ninguém gosta de falar do Espírito Santo. A obra que ele está executando nesses últimos dias. As pessoas entram por determinados caminhos e a obra que o Espírito Santo... Jesus fez a sua obra, Jesus fez a sua missão, 100% homem, 100% Deus na face da terra. E assim que foi para o Pai, à direita do Pai, agora ele está lá como um advogado, para ali, diante do Pai, falar, olha Pai, por isso aí eu já derramei o sangue. Está ali para a defesa, no momento ele está como advogado, a qual nós vamos estar falando desse advogado, que todos precisam de um advogado, porque pecaram diante da lei, a lei divina. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário agora um advogado para advogar a causa. Ou então o que vai acontecer? É juízo. Depois disso, sobra-se juízo na face da terra. Então, olhe bem. Dando continuidade aqui foi o revestimento, né? O Espírito Santo, com esse revestimento, ele proporciona na vida de todo cristão. Agora vamos lá, primeiro tópico, mas o item primeiro diz, o
aqui diz, sobre cheio do Espírito Santo para substituir. Eu vejo agora que essa obra do Espírito Santo para substituir, desde lá do princípio, para continuar, desde a semente de Abraão, depois até chegar depois a continuidade de substituir um outro profeta, e Deus levantava profeta, a qual tivemos profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores porque o período a qual ele profetizou foi longo, e o profeta menor porque o período foi pouco, em um pouco período, mas que as suas palavras não caíram por terra. E quando nós vemos aqui esse detalhe aqui é importantíssimo, esse detalhe que eu vou citar sobre para substituir. Tem gente que sai na obra, à frente da obra, ele acha que ele jamais vai sair, que jamais ele vai perecer, jamais ele vai morrer, e ele não prepara substituto. E hoje parece que é até uma hierarquia, dá a entender que tudo hoje é uma hierarquia. Os ministérios que são levantados já vai ficando de pai para filho. Mas a obra do Salvador Jesus Cristo, pelo que dá a entender, ela é a obra do Espírito Santo, e ele coloca quem ele quer à frente da onde for. Ele é o dono da obra. Quando nós observamos aí, no capítulo 34 de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim: E Josué, filho de Num, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, para substituir Moisés, quem estava nas condições apropriadas foi Josué. Diz também o capítulo 27 de Números, narra aí que do versículo aí 16: E o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, e que saia diante deles, e que entre diante deles, e que faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Então, a necessidade de ter alguém para liderar, diante da palavra de Deus por Moisés, é necessário ter um homem à frente. Que onde não tem profecia, o povo se corrompe, diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta perante Eleazar e o sacerdote, e perante toda a congregação, dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Pronto. Agora, se coloca hoje alguém para dirigir um trabalho, metade da igreja não aceita. A outra metade, aí, a parte desses é bajular tanto de uma forma inacreditável. Então a igreja passa a ficar dividida, e a obra do Espírito Santo não é trazer divisão, não é trazer contenda, não é trazer separação. A obra do Senhor, como disse Jesus: ó Pai, assim como eu e tu somos um,
que eles também sejam um. Nós temos que ser um só. Nós somos um corpo. Fazemos parte de um corpo. Então, nós vemos hoje que ninguém quer obedecer determinado lei. Se fulano vir para cá, eu já vou ficar disperso. Já vou para outro lugar. Não quero. Eu fico pensando, se quando vier o arrebatamento e for todos para as bodas do Cordeiro, como que será a mente de muitos aí que vive bicudo? Não aceita o seu irmão, não aceita o seu próximo. Como que vai ser nas bodas do Cordeiro? Eu fico imaginando, mas tudo bem. Então Moisés foi escolhido por Deus para liderar e depois Josué, Moisés para liderar e Josué para conquistar. Moisés era manso, mas Josué era um homem valente. Para cada tipo de trabalho, Deus tem a pessoa certa. Ele escolhe, ele capacita. E hoje pode ser o teu dia que ele esteja querendo te capacitar para esta obra gloriosa, que aquele que semeia a boa semente, andando e chorando, pode saber que depois vai ser só alegria. Veja bem, Josué foi útil. Josué esperava o tempo para substituir. Ele não se apressou como muitos se apressou. Eu já vi pessoas aí, presbíteros, ele sai do seu ministério que está servindo, porque não é consagrado, aí acha uma portinha aí. Eu já vi pessoas que saem de um estado para outro para comprar uma credencial de pastor, depois vem para a sua cidade, abre uma igreja como pastor já. Eu fico vendo essas barbaridades e pode saber, o Espírito Santo não aceita esse tipo de coisa. Pessoas ir para uma outra denominação, aí recebe a congregação, aquela pessoa que está à frente acha que ele é um homem fiel, consagra e depois com os dias ele volta para a igreja que ele estava antes. Agora, estou credenciado, sou pastor, hein? Que papel é esse tipo de homens? No meu caso, eu não dava assim uma confiança plena até não ver direção do Espírito Santo. Olhe bem, Josué esperava o seu tempo para ser substituído, para se substituir. Moisés, um experiente ancião. Josué, um jovem voluntário. A obra de Deus, ela é voluntária. Tem pessoas que se oferecem. Chegou um cidadão para Jesus e falou: olha, mestre, para onde tu for, eu irei. Aí depois do diálogo que teve com Jesus, aí ele falou assim para Jesus: posso despedir da minha família? Aí Jesus falou: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E aquele que não deixa pai, mãe, mulher, esposo, filho, filha, não deixar tudo por amor de mim me seguir, não é digno. Não é digno. Então veja bem, Josué sempre foi fiel, Moisés tirou o povo do Egito. E Josué introduziu o povo na Canaã prometida por Deus, desde Abraão, a terra prometida, a terra que mamava leite e mel. Então veja bem, Elias, profeta de Deus, teve para quem substituir após ele, Eliseu, a qual fez o dobro, e a qual, quando ele estava para subir na carruagem de fogo, pede o que tu queres. Aí Eliseu falou: eu quero a porção dobrada do Espírito que há na tua vida. E quando ele soltou a capa, aí a primeira coisa foi quando já voltou
para atravessar o Jordão se abriu. Olha, a prova da unção do Espírito Santo, porção dobrada. Agora olhe bem, as verdades paralelas que nós podemos ver, existem diferentes tipos de ministérios na igreja. Para cada trabalho, Deus tem uma pessoa certa, para que for útil. Deus tem uma tarefa para mim, para você, e diferente. Tem pessoas que ele é igual martelo, porque ele bate, acho que todos têm que bater. Tem pessoas que acham que como ele é o metro, tem que ter a mesma medida dele, tem que ser do jeito dele. E não é assim. Tem pessoa que é igual lixa, só serve para tirar casquinha. Treina. Tem ferramentas que o carpinteiro usa, mas todas são úteis na marcenaria, a qual Jesus, ele foi ajudante do seu pai era carpinteiro, e Jesus conhecia isso. E quando umas acham que é melhor do que a outra, ou acham que você não evangeliza, aí o outro, mas você também não ora, você não vive uma vida, você também não vive vida de consagração, você não jejua, você não é dizimista. E cada um fica subjugando o seu irmão, e não é assim a obra de Deus. Nós todos fazendo parte do corpo de Cristo. Escute bem, quero frisar mais algo aqui diante disso. Veja bem, Deus entrega a Jesus a tarefa que os mais velhos, Deus entrega aos jovens a tarefa que os mais velhos vêm realizando. A experiência é Deus que dá. Há na mocidade uma força que não pode ser desprezada. Mancebos, vós sois fortes, já vencestes o maligno. Há nos anciãos uma maturidade que não se deve ser esquecida, não. Agora, o Espírito Santo quer usar que tipo de homens? Eu não vou ler versículo, mas homens obedientes, homens puros como Daniel, que propôs não comer do manjar do rei, dispostos, homens dispostos como Pedro, como João, homens com coragem, com forças do Espírito para dizer, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Levanta e anda. Poder. Poder que muitos não têm usado, mas têm usado magias, mágicas. Têm usado aí feito, quando junta a assembleia, tem distorcido os projetos da direção do Espírito Santo. Homens corajosos, igual os 400 homens de Davi. Teve homem corajoso que Davi teve sede de beber de uma cisterna d'água, e 3 homens foram lá para buscar a água para Davi, porque viram que Davi queria daquela água. Mas aí eles se arriscaram diante do exército de Saul. Mas quando eles trouxeram a água e foram dar a Davi, ele não bebeu a água. Sabe por quê? Aqueles homens foram tão corajosos, mostraram a sua coragem e colocaram as suas vidas em perigo para ele beber. E ele não bebeu. Veja bem, homens sem medo diante de circunstância. Olha bem que os apóstolos, todos os apóstolos, eles andavam com Jesus, via Jesus operar sinais, maravilhas, viu Jesus ressuscitar Lázaro,
viu mudo falar, cego ouvir, paralítico andar. Mas quando Jesus já havia predito que o ia os deixar, aí eles ficaram turbados. Quando Jesus disse que um ia trair, e quando Jesus disse que o grão precisava cair na terra para poder germinar, ele falando dele, da morte de cruz, quando ainda no Getsemane, ali naquele jardim, na orla ali do jardim, Jesus chamou eles para orar, e eles dormiram. 3 vezes Jesus viu e eles dormindo. Agora olha bem, quando Jesus foi dado para ser crucificado, ele se deu a vida por mim e por você. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Ele se doou por si. Aí, no 3º dia, ressuscitou. E quando ele vai para se apresentar agora diante dos seus discípulos, estavam de portas cerradas, com tramela, fechadura, tudo ali com medo dos judeus, de os judeus fazerem o mesmo com eles. Mas aí Jesus chegou, Pai, seja convosco. Outra vez Jesus falou, Pai, seja convosco. Aí foi necessário que Jesus impôs as mãos sobre eles e concedeu o Espírito Santo a eles. De lá para cá eles passaram a ser homens sem medo de pregar a palavra. Precisamos de homem que use estratégia, como Gideão. Ele estava malhando o trigo no lagar para se proteger dos midianitas. Precisamos de homem com estrategista. Precisamos de homens que não deixam a obra por coisa alguma. Homens que não deixam a obra. Assim como Neemias, quando ele soube da situação de Jerusalém, do seu povo, olha, Jerusalém sem porta, sem muro, toda derribada. A situação que estava ali diante de Neemias, quando ele vê a cidade, a situação, quando ele toma ciência, ele chorou muito. É assim, quem sente a obra de Deus, age com o coração quebrantado. Aí ele pediu notícias sobre como que estava lá. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Veja bem, quando deram a notícia que eles estavam lá em grande miséria, eu fico pensando nos nossos dias. Uns andando de helicóptero, um com mansões na Suíça, uns chegando de BMW, uns chegando no seu templo de helicóptero, enquanto a viúva ofertando sua moedinha. E aqui, os que restaram do cativeiro estavam em grande miséria, desprezo. Olhe bem, desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimada a fogo. E sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, ele assentou, chorou, lamentou por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Até o ponto que quando ele se apresentou, porque Neemias era o copeiro do rei, ele colocava a vida dele constantemente, a vida dele em risco. Porque se alguém quisesse matar o rei envenenado, ele teria que beber primeiro vinho. E se tivesse envenenado, ele morria. E quando ele chegou na presença do rei, o rei Artaxerxes,
ele viu que ele estava com um semblante meio caído, triste, porque não tem como se alegrar sabendo que seu povo está em miséria, a sua situação desprezados. E Deus, por intermédio de Neemias, deste homem estrategista, Neemias, que ainda que veio Tobias, Sambalate e Gesem, ele falou, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Quem está fazendo uma grande obra, não é como o cachorro que você bate o pé e ele sai correndo, não. Quem está fazendo uma grande obra na direção de Deus, saiba, é homens esforçados. Homens esforçados que ainda que venham acusar, como foram acusar Josué, que estava com as suas vestes manchadas, aí na hora Deus falou, esse aí é um tição tirado do fogo, troca as vestes dele, ponha um outro anel. Esse é útil para mim. E homem sincero, como foi Davi. Ele pecou? Pecou. Mas aí ele, na sua sinceridade, ele falou, olha, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires. Não se afaste de mim. Quando ele falou isso, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e remova de mim e renova em mim um espírito reto. Olha, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as deixa e as confessa alcança misericórdia. Precisamos de homens nessas qualidades aí. Agora a missão do Espírito Santo essa missão para homens, para ir pregar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, para rogar, para falar e não se calar, como foi o profeta Ezequiel, quer que ouça ou deixe de ouvir, mas pregue, são casa rebelde, pregue a palavra, para testemunhar, como foi, recebereis a virtude do Espírito Santo, e aí, olha, vai sair pregando, testemunhando pelos confins da terra. Para sofrer por amor de Cristo. Ai, agora aí, sofrer por amor de Cristo. É meio difícil para muitos. Então, o Espírito Santo, agora, cheios para trabalhar. A batalha é ganha por homens com convicção, a qual Paulo chegou a dizer assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo havia sido apedrejado em uma cidade, lançaram ele fora da cidade, quase morto. Mas aí os discípulos foram lá, pegaram ele, deram a volta, e depois entraram já em outra cidade, e saiu pregando o Evangelho de novo. E depois ele, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, olha, Paulo, no capítulo 14, ele aconselhando os seus discípulos, olha bem, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Parece que poderíamos até trocar. Está aí. Poderíamos até trocar. Por muitas tribulações, o que importa é entrar no reino de Deus. Mas para muitos, acha que o Evangelho é local, é meios de ganhar dinheiro. Não é ter tribulação, não. É meios de ficar rico. É meio de prosperar, ganhando em prol do Evangelho. Mas vai ganhar aqui na terra. Mas lá na glória, Jesus disse, não ajunteis tesouros
na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros no céu, onde ladrão não possa minar. Veja bem, ganharão a batalha os homens de ação que partiram da sua posição. Homens para ganhar a batalha é quando ele parte para o combate. Quando ali Davi chegou com os seus 400 homens valentes, diz o texto ali, quando eles chegaram em Sicagre, e viram agora que a cidade tinha sido saqueada. Veja bem, a cidade de Sicagre tinha sido saqueada. Veja bem, diz o texto, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Sicagre, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Sicagre, e tinha ferido Sicagre e tinha posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Veja bem, quando Davi chegou, olha aqui os soldados, os valentes, na hora, então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz chorando, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Aquinoa e Jeelita, e Abigail, e a mulher de Nabal, Abigail era a mulher de Nabal. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ainda bem, quando temos um homem de Deus esforçado, Davi se esforçou e disse, perseguirei eu. Ele pegou o éfode e começou a cantar e profetizar. Perseguirei eu, Senhor, essa tropa? E a palavra veio dizendo, e consultou Davi ao Senhor, perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quem está no projeto do Senhor é assim. Ele vai de encontro com a batalha. A batalha será executada por homens de visão espiritual, porque tem muitos querendo fazer a obra, mas não tem visão espiritual. Outros pegam uma obra e destroem a obra. Se tem mocidade, acaba com mocidade. Se tem adolescente, criança não pode nem correr na igreja. Daqui um pouco a confusão começa a ser feita, os membros começam a ficar dispersos. E não vem mais para a igreja. Eu não vou lá. Aí eles usam o púlpito só para falar o que não deve. Disse o Felipe que ele pregava a Cristo, mas as pessoas querem usar o púlpito para falar do que está sabendo da vida do seu irmão. Então, e há muitos aí, olha, que não tem visão nenhuma espiritual. Nunca tiveram. Outros perderam, mas tem condições de recuperar. Tem condições de se recuperar a visão, tem condição de se recuperar as forças, e o dia é hoje. Receber visão, assim como aquela mulher, a samaritana, veio pegar ali, e depois saiu agora, quando eu soube que, ei, tu é profeta. Olha, aí Jesus falou, olha, se tu beber da água que eu lhe der, rios de água viva correrão do teu ventre. E não é que foi? Ela saiu pregando por toda Samaria. Agora o equipamento do Espírito Santo que ele oferece. Poder espiritual. Recebereis a virtude, recebereis poder. A presença do Espírito Santo, o Consolador.
Sem o Consolador não adianta. Os dons, segundo Paulo na primeira carta, epístola de Coríntios, capítulo 12, verso 8, diz que vai capacitar com a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, a palavra da fé, a palavra do dom de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento dos espíritos, porque tem gente que até com a Bíblia quer bater, não sabe discernir, e variedade de línguas e interpretação de línguas. O Espírito Santo está com esse equipamento para o corpo de Cristo. Não é para tal ministério que vai ter para fazer isso. Não. É para todo aquele que nele crê. E crê e confiar. Está aí. Quer usar esses equipamentos? Tome posse nesta hora. Tome posse agora. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Que a palavra de Deus possa te enriquecer mais ainda. Shalom. Deus seja convosco.